Olá, você que está com a gente aqui no Alcateia Cast. Eu sou João Henrique Faria. Nilson Rachizumi aqui comigo. Tudo bem, Nilson? Olá, João Henrique. Olá, você da audiência. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez. E hoje a Alcateia tem várias coisas importantes para dividir contigo. Isso. E quem é que está com a gente hoje? Programa especial, programa inteiro com essa figura que é realmente ícone do ponto de vista da pesquisa no Brasil. Quem é que vai estar conversando com a gente aqui no quadro Dados e Fatos, Nilson? Bom, João Henrique, hoje é o professor Fábio Gomes, do Instituto Informa, que, além da experiência toda que ele já tem no mercado, já tem feito pesquisas desde a década de 90, inclusive, principalmente aquelas voltadas para o campo eleitoral, né? Ele recentemente publicou uma pesquisa onde ele pergunta aos congressistas se existe alguma referência em termos de profissional, de estrategista em marketing político. E é esse assunto que a gente traz como aspecto principal e fala um pouco de pesquisas municipais para 2024. Então, daqui a pouquinho, professor Fábio Gomes conversando comigo e com o Nilson Rachizumi. O Nilson lá de São Paulo, eu aqui de Minas Gerais, batendo um papo com o professor Fábio Gomes. No quadro, Dados e Fatos. Solta a vinheta aí. Dados e Fatos. Seja bem-vindo, professor Fábio Gomes. É uma satisfação ter você aqui conosco no Alcateia Cast, que é distribuído pela Ligue TV, né? E eu vou começar pedindo para que você se apresente, fale um pouco de você e da sua trajetória, rapidamente, a ponto da gente entrar no assunto. Ô, Nilson, quero agradecer o convite. Estou muito honrado de estar aqui com vocês. E, aliás, eu esperava por esse convite aí, da turma do Alcateia, já tem um tempo, vocês falando aí que ia inaugurar o processo, eu falei, opa, tomara que me chame. Que bom. Olha, essa minha jornada, que eu não sei quando termina, a gente sabe quando começa, não sabe quando termina, porque a gente não tem vontade de sair da política quando entra nela. Ela inicia nos anos 90, no interior fluminense, na cidadezinha de Paraíba do Sul, uma cidade sem tradição de pesquisa, de comunicação política. E eu comecei ali, eu era um estudante de engenharia civil da Universidade Federal de Juiz de Fora, e tinha ali uma certa frustração em mim. Eu acho que minhas casas iam cair todas, ô João. Eu não nasci para ser engenheiro, embora é uma profissão que eu acho linda e me ajudou muito nessa parte da matemática, né, que compõe ali os instrumentos para se fazer uma pesquisa, a estatística e as ciências sociais, depois, nessa minha migração da engenharia para as ciências sociais. Mas, antes disso, eu fiz um projeto autodidata para uma figura conhecida aí no meio político. As últimas aparições muito polêmicas e dramáticas, que foi um deputado federal que o Brasil todo conhece, chamado Roberto Jefferson, que havia saído de um processo de defesa do Collor, naquele momento do impeachment, um momento muito duro, né, da vida política brasileira, e ele era chamado pela imprensa de comandante da tropa de choque, do Collor de Mello. Então, ele precisava restaurar as bases eleitorais dele, e eu fiz o meu primeiro projeto autodidata para as eleições municipais de 1996, para ele recompor a base dele política. Eu comecei ali. E aí fiz a transferência da engenharia para ciências sociais, fui traçando paralelamente o instituto, que começa em 96, com a minha vida acadêmica, no campo das ciências sociais, no campo da comunicação, e fui ampliando ali no interior fluminense, depois eu me transferi para a capital. Hoje a base é São Paulo, atuando em todo o Brasil. E no final aí nos últimos tempos da área acadêmica, fui conduzindo muito para o conceito de reputação, que é um conceito que a gente defende aí na área acadêmica, com uma tese de doutorado que defendemos há pouco tempo, considerado pelos avaliadores lá de banca e pelas revistas científicas como um ineditismo de sua proposição, a proposição de um conceito de reputação que a gente elabora esse conceito através de pesquisas eleitorais e pesquisas de mercado, e a gente usa esse conceito em tudo que a gente faz ainda hoje.
Bom, muito bom isso, saber que a gente está diante, a gente já sabia, mas agora as pessoas que estão com a gente, nos assistindo, né, e que ainda não conhecem o professor Fábio, ter essa síntese inicial dessa trajetória, o que é muito importante e é muito bom. O senhor não falou o nome da empresa, pode falar. Ah, pode? Estou liberado? É o Está Instituto liberado. Informa. É o Tá. Instituto Informa. Que tem a Que base principal em São Paulo, mas que atua no país todo. Atua no país todo. Aliás, já fizemos até fora do país pesquisa, uma oportunidade que tivemos para entrevistar jornalistas norte-americanos sobre como eles retratavam o Brasil, a reputação sobre o Brasil lá para os gringos. Então, mas foi um caso à parte. A gente faz mesmo a coisa nacional, especializado aqui no Brasil. Muito bem, professor. Uma das coisas importantes que você tem realizado nos fez prestar atenção especificamente sobre uma pesquisa recém-publicada, né, recém-divulgada, a respeito da percepção do Congresso, dos congressistas sobre os profissionais de marketing. E eu gostaria de justamente explorar um pouco sobre os seus conhecimentos em relação a essa pesquisa. Podemos passar ela por aqui? Você pode falar sobre ela, por favor? Podemos, sim. Muito bem. Eu quero saber, você prefere apresentar ou quer que eu apresente aqui e você vai comentando? Vai apresentando e eu vou comentando nisso. Ok, muito bem. Né? Nós estamos falando de uma pesquisa que foi realizada nesse mês de dezembro passado, ou seja, dezembro de 2023, portanto, ela é quentíssima ainda. Né? Nós estamos falando de um mês atrás, praticamente, desse relatório. Né? Você quer me dar um preâmbulo, falar para a nossa audiência um pouco sobre qual era o desafio colocado aqui? Nisso, acho que temos uma questão que antecede a pesquisa, que é o próprio ambiente da comunicação. Né? Uma pesquisa ela retrata sintomas de algo que se manifesta de várias formas. Né? Você pode resolver a fazer uma pesquisa para detectar um fenômeno, ou já sabendo de um fenômeno para resolver alguma questão, para orientar trabalhos de comunicação, coisas que eu tenho certeza que vocês têm essa perspectiva aí na Alcatel, quer dizer, de com dados alcançar ações de estratégia, de comunicação. E o que a gente sondou ali nessa pesquisa, ela é fruto de uma jornada de transformação da comunicação, e que não é só comunicação política. Acho que vale a pena a gente introduzir essa conversa falando sobre a evolução dos processos comunicacionais nos últimos tempos. Não vamos entrar em detalhes, porque as pessoas já estão cansadas de saber disso, a transformação que as redes sociais trouxeram, por exemplo. No ponto de vista dos profissionais de comunicação, das estruturas que atendem processos de comunicação, as transformações vieram a reboque dessa revolução. Né? Se você olha para o cenário mundial, por exemplo, você vê grandes transformações nas agências, nos trabalhos de estratégia comunicacional. Se você olhar até aqui mais perto da gente, como que foi transformador, né, o modo de operação das assessorias de imprensa, que saíram ali de uma representação de candidaturas, de políticos, para ações diretas de comunicação. Né? Você observa no cenário mundial que, por exemplo, a Big Four, as 4 principais empresas de consultoria do mundo, e que tem nos seus serviços a questão do marketing, enxergando uma oportunidade de atuar também na comunicação, abrindo agências, incentivando processos mais perto deles, que eles diziam e dizem o seguinte: quem entende de marketing somos nós, por que a gente não vai atuar na publicidade? E eles começaram a agir. Quer dizer, tem um mundo de transformação. E o que a gente vê nessa pesquisa com os congressistas brasileiros são sintomas de várias transformações no mundo da comunicação política.
Eu acho que valeria a pena a gente tratar isso como mais um sintoma de muita transformação que o mundo da comunicação passou, está passando e ainda vai passar nos próximos anos, sobretudo agora com essa novidade, que não é tão novidade assim, mas que agora se popularizou, que é a inteligência artificial colocando o pé nos processos de comunicação. Mas isso já é para uma outra pesquisa que a gente possa fazer no momento futuro. Bacana, professor, essa introdução que o senhor faz. E importante também estabelecer que existem critérios anteriores para se chegar a essa pesquisa que foi feita agora. Vamos entrar propriamente na pesquisa. Nilson está voltando aí agora com a tela e vamos voltar e falar um pouco mais a respeito desses itens que estão aparecendo aí para as pessoas que estão nos assistindo. Você quer começar por onde, Nilson? Eu acho que é importante que a gente tenha uma visão muito clara a respeito do relatório como um todo, mas, de um modo geral, eu gostaria de, até pela nossa restrição de tempo geral, né, de ir em alguns pontos onde a gente efetivamente já consegue ter uma percepção muito clara, principalmente para alimentar e orientar a decisão dos nossos colegas profissionais de comunicação e marketing político, né? Por exemplo, na medida em que a gente vê que a grande maioria tem hoje já a presença de equipe de comunicação no mandato, né, me parece que isso vem ao encontro de um pouco disso que você falou sobre profissionalização, sobre a melhoria da profissionalização e gente, vamos dizer assim, buscando evoluir favoravelmente no sentido de levar a melhor comunicação por parte do seu ente político. Está correto, professor? Não há dúvida nisso. Acho que a gente tem ali, ainda tocando no assunto das transformações recentes do mundo da comunicação, eu acho que essa questão de presença de uma equipe de comunicação no mandato, ela é fruto dessas transformações. Porque percorríamos o Congresso há uns 15 anos e isso não era presente. Começou ali pelas assessorias de imprensa, sobretudo ali, estou falando dos congressistas, que têm, né, contato com a imprensa de forma permanente, né, ali com a imprensa que fica no Salão Verde fazendo cobertura permanente, né, desses canais de notícia, 24 horas de notícia, e ali tinha sempre, e tem sempre a presença dos jornalistas, o preparo deles para isso sempre foi uma demanda. O que a gente vê de presença de equipe de comunicação, e que essa pesquisa retrata, vai além disso, de uma assessoria de imprensa, e alcança ali uma atividade permanente de comunicação, que é uma demanda trazida por essa nova forma de comunicar, né? Veja que há 15 anos, as atividades de comunicação de um mandato eram muito mais restritas. Para além dessa demanda objetiva da relação com a imprensa, nós tínhamos lá e ainda temos, né, como instrumento de comunicação de mandato, a disponibilização de selos para envio de cartas pelos parlamentares, né? A comunicação era mais eventual e se tornou permanente, né? E para uma transformação que torna o eventual impermanente, nada melhor do que uma equipe de comunicação para tratar o permanente, não é? E esse número geral de 94,2% de congressistas que têm equipe de comunicação é retrato dessa demanda por uma comunicação o tempo todo, que foi fruto da transformação trazida pelas redes sociais. Agora, uma coisa interessante que esse quadro que você mostra traz é que há uma distinção em alguns recortes, né? Você observa que congressistas, mulheres, têm ali uma certa propensão maior por uma equipe de comunicação, né? Mas que pode ser explicado por um outro fator. Se você observa os quadros, os blocos políticos, e você vai lá no bloco 3,
que pertence ali à segmentação do partido PL, que a gente pode falar assim, de forma mais objetiva, são os congressistas ali mais vocacionados à defesa do bolsonarismo, você vê que tem uma propensão menor, né? Junto ali com o bloco 2 do MDB, PSD, republicanos, são as menores proporções de uso de equipes de comunicação. No caso do bolsonarismo, e também o bloco 2, que tem ali pontos de contato com ele, sempre se celebrou nos últimos anos o personalismo, né? A autenticidade, a não marketagem, o aparecimento diante de uma câmera com resíduos de migalha de pão, com latas de leite condensado, como sendo a expressão da autenticidade e não de um preparo de profissionais de comunicação. E você tem ali quase que uma pregação contra a comunicação profissional, embora tenha ali sintomas, em alguns casos, de comunicação profissional presente. Então, você vê ali que tem algumas explicações, e pode afetar até esse indicador da mulher ali com menor pressão, porque as mulheres são, quem sabe, ali em menor número entre os bolsonaristas. Você tem aqui alguns elementos interessantes que traduzem, mas, de uma forma geral, acima de 90% de indicação, de presença de equipe de comunicação, é uma transformação extraordinária nos processos de comunicação política no Brasil. Muito bem. Outra coisa que nos chamou bastante atenção, você queria falar, João? Não. Outra coisa que nos chamou bastante atenção é esse outro quadro aqui na sequência, com relação à presença ou uso de marqueteiro, que eu estou lendo aqui como estrategista na última campanha. Eu gostaria de que você fizesse um comentário rápido aqui sobre essa percepção, né? Tem até esse termo marqueteiro com K, é uma provocação que eu faço, que eu acho ruim o termo. João, isso aí é do marketing, é lá de mercado. Eu gosto da comunicação política, eu gosto do estrategista político. Eu acho que são termos mais nobres do que a gente chegar pegando emprestado do mercado, com toda a gratidão que nós temos à turma de mercado, eles produzem pesquisa todo o tempo, porque a lojinha abre todo dia, e nos emprestam muitos métodos interessantes. Então, não é um erro, é uma provocação, o marqueteiro com K. Mas o nome pegou, não tem o que fazer, João, vamos usar. Professor, e a gente tem um quadro, inclusive, no Alcateia Cash, que chama Marqueteiro, não. Excelente. Marcelo Vitorino já participou dele aqui, ele e a Natália. Ótimo. Bom, olha, veja, tem uma distinção entre o quadro anterior e o atual, que você tem lá, acima de 90%, a presença de equipe, e na casa dos 60%, nos números gerais, a contratação de um marqueteiro ou de um estrategista. Veja, eu estou até colocando o termo marqueteiro porque foi assim na pergunta, para não ter nenhuma dissonância na hora do sujeito entender a pergunta, né? É um nome que pegou de fato. Tranquilo. E aí, veja, essa diferença de 30%, ela de 30 pontos percentuais, ela tem muito a nos dizer, né? Porque se contrata equipe de comunicação ou se contrata mais do que o profissional, o marqueteiro, esse estrategista, né? Me lembra muito um tempo que hoje a gente não pode nem chamar de passado, porque isso volta em ondas. E aí, pegando emprestado de novo ali as experiências do mercado, aquelas estruturas chamadas de house de comunicação, em que a empresa, em vez de contratar uma agência, monta uma estrutura de comunicação interna, né? Então, acho que isso tem um sintoma no meio político como tendência. Você tem aí algumas questões que envolveram, num passado recente, uma relação difícil com recursos no campo político, e para contratar essas estrelas da comunicação política que
apresentavam contas altíssimas e que inviabilizavam uma contratação, sobretudo em campanhas proporcionais. Então, essa house, essas estruturas de comunicação interna pode ter substituído estrategistas. A gente tem outras perguntas para fundamentar isso, mas, de uma forma geral, os parlamentares, os congressistas, deputados, jogaram essa média para baixo. 53% cargo político está ali na tabela, 53% dos deputados usaram marqueteiro contra 83% praticamente de senadores, que já são de uma campanha estadual majoritária. Né? Então, os recursos são outros, o tamanho da briga é outra. Né? Então, você tem aí os deputados jogando um pouco a média, né? Reduzindo essa média, e isso muito explicado pelas equipes de comunicação, que, quem sabe, se desvinculavam do mandato, para aqueles que estavam no mandato para assumir a campanha, e outros que construíram equipes para depois, quem sabe, transformá-la em equipes de mandato. Então, você tem essa questão das equipes como sendo uma questão central para essa diferença entre contratação de marqueteiro e a contratação das equipes. Muito bem. Eu estava vendo aqui que também na sequência a gente tem uma questão ligada exatamente a isso que você acabou de responder, né? Ou seja, a gente tem uma situação de contratação pontual para determinado desafio, né? E eu percebo que também já está colocada como uma tendência uma consultoria permanente, né? Um grupo importante de entes políticos utiliza consultoria permanente, o que me parece uma boa medida na medida em que há uma aproximação tanto daquilo que é muito, vamos dizer assim, colocado pela assessoria, mas, ao mesmo tempo, não deixa de falar com a própria identidade do ente político em si. Né? O que te parece? Olha, eu acredito que tem uma questão no meio político. Esses caras do meio político que tiveram a vida dedicada à política são pessoas muito espertas para muitas coisas. Mas, na hora da contratação de serviços de comunicação, eles são um pouco inocentes. Porque o que aparece de vendedor de saco de fumaça não é brincadeira. E eles embarcam. O sujeito dá beliscão e azulejo, mas, na hora de contratar um trabalho de comunicação, ele se frustra numa contratação ruim. Isso afetou muito a construção de equipes próprias, para não cair em armadilhas, mas, por outro lado, em alguns casos, equipes muito júnior. Né? Vou colocar, é só fazer umas coisas para colocar na rede social, é só dar parabéns para o aniversário da cidade. Sabe como é que é? Vamos fazer o raso. É para constar, senão, se a gente ficar ausente, é pior. E vai tocando. Tem muitos que tocam a moda, vão-se embora, né? Para constar. Outros têm a consciência de que a coisa não está saindo bem e partem ali para uma consultoria para dar uma sustentação ao trabalho da equipe própria, que, embora júnior, possa ter ali um cabeça, um mentor. Né? Então, a gente tem isso ali muito presente nas consultorias por demandas específicas, né, para um projeto específico, para a enunciação de uma ação política, né, para o alcance de um público que não tem, que aí precisa de uma coisa mais sólida para uma atuação específica, que vai além do para constar. Né? Estou presente nas redes sociais. E tem as consultorias permanentes, que é uma espécie de tutor de equipes mais júnior. Alguém, uma cabeça referencial, né? Uma mentoria que possa ali, vez ou outra, reunir com a equipe e que não tenha o peso financeiro de um profissional que esteja lá full time. Perfeito. Por outro lado, você ainda tem ali com 14% o treinamento das equipes para melhoria. Então,
O 14 já indica o quanto que se dedicam a isso, aqueles que estão preocupados em melhorar os processos, né, da comunicação. Ao ladinho ali dessas tabelas dos números gerais, você vê, por exemplo, consultorias por demandas específicas entre as congressistas, entre as mulheres, vai a 71%. E o número geral é 44%. Você vê a sensibilidade feminina funcionando no processo de comunicação, né? De igual forma, o bloco 4, os partidos de esquerda, vai a 79% essas consultorias por demandas específicas, por projetos específicos, por mensagens e ações específicas, sobretudo esses que estão ali na defesa de um governo federal. Quer dizer, você tem elementos ali que distinguem o perfil dos parlamentares, dos congressistas, e tem aí essa origem, essa demanda, fruto dessa transformação da comunicação. Professor Fábio, voltamos aqui nesse quadro, porque eu notei uma coisa que chamou muito a minha atenção. Em primeiro lugar, o senhor já comentou, né, os 83,6% ali dos senadores, né? E foi uma coisa curiosa. Em 2022, eu fiz uma campanha ao Senado na Paraíba, do Efraim Filho, que foi vencedor, e eu fui chamado no dia 24 de agosto, ou seja, aos 22 minutos da prorrogação, é que eu fui chamado para poder botar a casa em ordem. Mas o que me chamou a atenção aqui é que justamente os dois blocos políticos que hoje dominam a chamada polarização são os que menos utilizam. Olha lá, 48,6% o PL e 48,3% PT, PCdoB e PV. Isso para mim é muito maluco, né? Quer dizer, eles dominam a cena política via polarização, mas, ao mesmo tempo, não fazem uso desse profissional marqueteiro ou estrategista, não fizeram uso na campanha última, né? Isso aí, para mim, foi muito curioso, né? Não há dúvida, João. Acho que tem essa questão da polarização. Veja que você teve ali uma dedicação para colagem de voto com a campanha presidencial. Isso alinhou, assim, veja, exagerando um pouco, isso pode ter sido uma redução da necessidade de argumentos complexos, que devem ser popularizados, que devem alcançar as pessoas. É muito mais simples estou com Bolsonaro do que uma proposição política. É muito mais fácil estou com Lula do que a apresentação de um projeto que possa estimular o voto. Então, quem sabe isso teve um relaxamento desses dois polos na hora da utilização de uma comunicação mais refinada, né? Gostei disso, um relaxamento desses dois polos, muito provavelmente mesmo. Vamos nos acomodar aqui, porque nós temos ícones para poderem nos alavancar. Pegar carona. Isso, famoso pegar carona. Nilson, segue aí para o caminho natural que eu acabei cortando, voltando nesse quadro aí. Tá tudo certo, João Henrique. Eu acho que o mais importante aqui é que a gente consiga trazer elementos que nos ajudem e ajudem os nossos colegas profissionais de comunicação e marketing político a orientar a decisão, né? Afinal de contas, não é todo dia que acho que a gente tem uma pesquisa tão ampla quanto essa e que nos permita efetivamente a encaminhar o nosso futuro aqui, afinal de contas, né? Dando sequência aqui, falando sobre o uso de estrategista na última campanha, né? Existe mesmo essa demanda por treinamento da comunicação política. Agora, me pareceu muito surpreendente esse primeiro resultado apresentado aqui com relação a referências de estrategistas políticos que os congressistas trouxeram, né? O fato de ter, por exemplo, Duda Mendonça, que é falecido, inclusive, né? Embora tenha um histórico genial de trabalho, né? Tem o João Santana, que ainda recentemente continua frequentando manchetes de jornal de um modo geral, foi responsável por muitas campanhas importantes e foi também envolvido por conta daquela Operação Lava Jato, né? Temos o Marcelo Vitorino, que originalmente a gente conhece como alguém que veio do marketing digital, mas na prática, né, até pela minha proximidade, eu sei que ele já atuava em política muito, muito antes de começar a falar de marketing digital, né? E
praticamente empatado, tecnicamente empatado aqui com o Sidônio Palmeira, que recentemente venceu a campanha presidencial com a eleição do presidente Lula, né? Você quer explicar, quer comentar um pouco para a gente, um pouco dessa perspectiva? Vamos lá. Bom, acho que tem essa memória que mistura uma memória afetiva e uma memória referencial do Duda Mendonça. Ela é muito importante, porque pós-redemocratização, se a gente parar para pensar, qual foi a grande referência, o grande avanço nas técnicas de comunicação que nós nos deparamos ali a partir dos anos 90, e foi, de fato, o trabalho feito por Duda Mendonça, com algum destaque ali para o trabalho dele em São Paulo, com as campanhas do Maluf, e depois para a campanha presidencial do Lula, a campanha vencedora. Primeiro, era um profissional muito arrojado e que trazia novidades que o brasileiro, às vezes, não estava nem acostumado a lidar. Você verifica uma linha de inovação que se aproximava muito nesse despojamento da comunicação mercadológica, né, que tem aí figuras importantes, agências importantes que escreveram a comunicação mercadológica brasileira, né? Então, você tem aí campanhas para a gente poder ter como referência da VASP, a campanha dos bichinhos lá da Parmalat, etc. Esse despojamento, essas inovações da publicidade brasileira ocorreram ali nos anos 90. E o Duda nasce na comunicação política nesse ambiente de transformação da comunicação mercadológica, né? Que o brasileiro estava acostumando ali a ver uma coisa diferente, com influência aí dos norte-americanos, uma campanha mais despojada, com uma argumentação com muita metáfora, e que não era somente olho na tela, que os políticos estavam acostumados a falar e fazer, ou então o perfil de um político diante de uma multidão, daqueles palanques de campanha das diretas já, né, que mostrava o político de perfil falando para a multidão para mostrar ali o prestígio de quem falava para muita gente, e, de outro lado, a campanha televisiva olho na tela. O Duda traz um monte de elemento de transformação e inovação. Então, acho que é até justa a memória e a lembrança. E o Duda Mendonça é uma escola de comunicação, né, para muitos outros profissionais que vieram depois dele. A gente não pode dizer que João Santana nasce sem a influência do Duda Mendonça, e está aí sendo referenciado por isso. É difícil acreditar que o contratante do Sidônio, que foi o PT, não tivesse algumas exigências trazidas da relação que tiveram com o Duda Mendonça, né? Provavelmente. Então, você tem uma escola de comunicação, e podemos citar essa influência para outros campos, né? Você tem aí uma questão central que tem a ver com essa evolução dos processos de comunicação. Tem alguns teóricos da comunicação que falam que o primeiro tem um destaque. O primeiro na transformação, acho que é essa coisa do Duda, não só dos elementos inovadores de comunicação, mas como a própria transformação da linguagem do PT. Porque uma coisa é você transformar os métodos de comunicação, outra coisa é transformar um modelo que era aplicado por um partido político que teve uma transformação extraordinária, fora dos padrões que sempre utilizaram, um partido de esquerda, e que teve ali um banho de loja que se aproximou do centro e beliscou o centro-direita, né? Agora, o primeiro na comunicação, que começou a colocar ali, em primeiro lugar, essa discussão sobre a comunicação digital,
com mais presença nas redes. O Vitorino, um ponto de destaque dessa pesquisa, você tem algumas escolas de comunicação política acadêmica e profissional, e você tem aí alguém que começa a levantar uma bandeira da comunicação digital, que é o Vitorino, e ele é lembrado por isso. Nessa transformação que falamos até agora, que mexeu com todo o processo de comunicação política, a comunicação digital tem a sua papel central. E aí um profissional que começa a falar sobre isso tem a sua referência ali citada pelos congressistas. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, não apareceu, ou pelo menos a gente não tem grandes exemplos, de profissionais estrategistas femininas, né? Ô, Nilson, acho que tem um trabalho de construção do papel das mulheres em comunicação política. É curioso que, quando você olha os números de forma cruzada, você vê lá, a gente salientou que as mulheres, as congressistas, usam com mais pressão e acaba sendo os homens os mais lembrados, né? Eu não tenho memória de uma estrategista mulher numa campanha presidencial, não é? Para a gente poder falar, olha, tem ali uma figura que tem uma participação numa campanha presidencial. Eu não lembro, não sei se vocês vão lembrar. Isso pode fazer parte de várias coisas. Tem raízes lá, é lógico, no machismo, não podemos deixar de citar. Tem raízes, inclusive, na participação feminina na política, que é numa proporção muito menor do que a masculina. Então, são raízes que a gente pode tratar como hipóteses dessa não lembrança. Agora, não ter uma mulher coordenando uma campanha majoritária de expressão, governador de um grande estado, de um estado importante, campanha presidencial. Está aí, você falou agora há pouco, Nilson, que esse papo serve até para orientar os profissionais. Quem sabe isso deve ser uma barreira a ser ultrapassada. Porque, usando até um exemplo do PT, eles têm uma estrutura lá, dentro do partido, só para orientar candidaturas femininas, e essa estrutura é feita só por profissionais mulheres, né? Você tem alguns elementos aí que é preciso profissional de comunicação, as mulheres, que têm excelentes nomes para atuar e defender uma campanha presidencial, seja ela qual for, que precisa fazer uma comunicação própria para a defesa dos nomes, porque a mulher já mostrou isso em gestão de grandes empresas, e como não gestão de uma campanha, né? Bom, professor, eu acho que a gente já poderia se concentrar um pouco mais em falar sobre eleições 2024, não é? Como é que você está vendo o desenvolvimento desse processo? Eu estava justamente nesses últimos dias ultimando a leitura de um livro recém-lançado aqui que fala sobre essa questão da conexão afetiva que dominou e tem mantido, vamos dizer assim, a polarização, né, do que aconteceu nas eleições de 2022, né, onde a gente tinha claramente, né, duas grandes candidaturas dividindo o país e no final das contas, eu gostaria de ouvir você o quanto isso pode ser forte e importante para o processo municipal, porque quando a gente fala de eleições municipais, né, embora hajam aqueles que defendam a nacionalização da disputa e da discussão, né, eu penso que as pessoas naturalmente vão pensar muito mais no seu quintal, né, ou seja, na sua vizinhança, no problema do seu bairro, da sua cidade. Como é que você vê isso? Olha, eu tenho observado em pesquisas qualitativas alguma relação com esse momento que nós vivemos da polarização a partir de 18, o eleitor comum um pouco preocupado com aqueles eventos que deram um tom nas campanhas e no ambiente político dentro de casa.
separações, brigas, confusão dentro da mesa. A mesa da casa das pessoas foi dividida por conta dessas cisões, de defesas acaloradas. E há uma preocupação do eleitor com a volta desse ambiente. Essa é uma questão que é importante citar como tendência, o medo. É lógico que essas questões comportamentais às vezes se comportam como a força das águas, ninguém segura. Né? Você pode vir aí um fenômeno qualquer, mas vale a pena a gente citar também, diante desse fenômeno que vivemos, em 18 e 22, e com uma eleição municipal no meio, a de 20, em que esse ambiente da esfera nacional não teve um impacto tão forte na municipal, em 20. Se você falar assim, embora vale a pena citar que o Bolsonaro não é muito de pedir voto para ninguém. Dizem aí que ele vai sair pedindo agora, pode ser uma coisa nova. Mas o que a gente observa é que, em 18, os candidatos que se apresentavam bolsonaristas, não, pelo menos nas cidades mais importantes, pelo menos num volume grande de eleitos, não foi isso observado. Né? De novo, sem o pedido dele. E também o PT não foi uma expressão de voto nos municípios, naquela campanha. Tem uma coisa que não sai da minha cabeça, como observação. Não estou aqui levantando... A gente tem aí uma tendência dessas novas formas de comunicar, de você ter gurus, aqueles caras que têm cartas na manga o tempo todo. Os heróis da ideia... e que tira, e que bate. É isso, pronto, acabou, o mundo vai mudar com a minha opinião. Por favor, eu não tenho nenhum talento para isso. Né? Acho que não tenho, nem vou tentar ter. O que eu queria trazer assim, como reflexão é que esse voto da polarização, seu maior efeito é no voto, numa mesma ação na urna. Então, eu vou lá votar para presidente, eu tenho que votar para deputado, para senador, para governador, e nesse voto casado o efeito se faz. Né? Eu vou votar no governador porque eu vou votar em determinado governador porque ele é ligado ao presidente que escolhi. Então, nesse momento, sobretudo em 18, naquela onda bolsonarista, de deputados bolsonaristas, que as pessoas nem conseguiam, não conheciam, mas está com ele... vou votar. Isso aconteceu também com o antibolsonarista, com o petismo, com o lulismo, vamos dizer assim, numa mesma escala. E na eleição municipal não tem o voto na mesma ação do eleitor. São ações distintas. Né? Então, não estou vendo assim, embora possa haver aí uma nova onda, né? Bolsonaro visitando os municípios, pedindo voto para pessoas. Pode ser. O Lula fazendo a mesma coisa. O Lula faz uma declaração ontem, estabelecendo um território de embate da polarização, São Paulo. Eu vou enfrentar lá... Ele não usa mais o nome do Bolsonaro, né? O Figura. Eu vou enfrentar lá o Figura nessa eleição. Então, você pode ter alguns simulacros de um embate da polarização, mas, de uma forma geral, eu não acredito hoje, não estou vendo isso hoje presente, por conta desses medos do eleitor, inclusive. Muito bem. Essa questão de São Paulo é emblemática, né? Porque São Paulo define muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, olha, nós tivemos um programa recente que a gente entrevistou um publicitário e estrategista político lá de Alagoas, o Vitor Abner. E o Vitor estava dizendo o seguinte para a gente lá, né? Aqui nas Alagoas, a coisa é um pouquinho diferente pelo seguinte, na eleição municipal. As transmissões de TV aqui, e a TV continua tendo um peso grande, a gente querendo ou não, né? A rede social cresceu muito e, somada à internet de uma forma geral, ela supera a TV, mas a TV, até na última pesquisa Quest de 2023,
deu com 37% das pessoas se informando sobre política TV, né? E você também deve ter dados bastante significativos disso aí pela sua empresa, mostrando que a TV continua sendo forte. Sim. Na Alagoas, a TV transmite para o estado inteiro, a partir de Maceió. Ou seja, Maceió é um trampolim político, né, para as eleições de 2026, para a eleição dos 2 anos depois. Como é que você está vendo o quadro hoje, em termos de Brasil, tá certo? Como é que você enxerga a eleição de 2024 na possibilidade de também ser um trampolim para 2026, pegando esse gancho aí do Lula de dizer que vai concentrar a questão da polarização lá em São Paulo, que é um gancho para 2026. Não, eu acho que tem uma forma de você expor as ideias. O PT tem a característica de lançar candidaturas sem chances em muitos territórios, em muitas cidades com TV, para que as ideias fiquem vivas e para estabelecer processos de pré-campanha, tanto para parlamentares quanto para o flamular das bandeiras presidenciais, das propostas presidenciais, né? Então, você tem, de fato, isso como estratégia política. No território, com campanhas, na cidade com campanhas com chance, né, como, por exemplo, Boulos, e num processo profissional, seja ele ou Ricardo, eles podem pensar, e o Nilson falou isso agora há pouco, numa questão mais central que afeta o sujeito na porta de casa. Porque aí ele não pode arriscar ficar defendendo a eleição de 26, uma vez que ele tem chance de vencer a de 24. Então, o objetivo se inverte, né? Então, eu acho que tem os dois fenômenos. Sobretudo, quando você tem uma ação de um partido aproveitando um palanque para a próxima eleição, né, fazendo uma prévia, eu acho que isso está presente, sim, em muita realidade, mas você também tem o mundo como ele é ali naquela realidade social disputada. E ali é a Vera. Às vezes, você tem até que esconder algumas coisas do seu partido e não fazer defesas muito, muito veementes dele, porque você pode correr o risco de perder a eleição que você tem chance. Então, está muito relacionado à chance que aquela campanha tem naquela disputa. Vou usar para aproveitar, né, para uma eleição futura, ou para essa agora eu tenho que jogar com o jogo que me pede aqui e agora, né? Acho que tem essa distinção. Existe, Nilson, deixa eu te atropelar um pouquinho aqui, antes de você fazer a pergunta final, Nilson. Existe, às vezes, muita dúvida por parte de quem é candidato a prefeito e que é candidato de pequenas cidades, né? Cidades com baixo número de eleitores, né? Toda vez que a gente vai conversar, a gente tenta, de alguma forma, convencer aquela pessoa que a pesquisa qual é fundamental como uma base inicial para perceber o sentimento do eleitor, daquelas várias fontes que estão sendo pesquisadas ali, e entender, tentar trabalhar conceito, tentar trabalhar a imagem que se tem das coisas e até mesmo discutir os problemas de uma maneira mais qualificada, levantando hipóteses ali. Mas esses candidatos muitas vezes dizem assim: não, minha cidade é muito pequena e não cabe quali aqui. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Quer dizer, para nós, cabe quali em qualquer lugar. Às vezes não cabe no bolso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão aí que os pequenos municípios sofrem algumas vezes. Vamos começar pelo bolso. Caro mesmo é perder a eleição. É ou não é? Isso que é caro. A Quali, eu acho que ela é um instrumento extraordinário. Não estou falando que a Quali vence a eleição, mas é uma vantagem competitiva as informações de uma Quali bem feita. Agora, eu acho que tem assim uma questão realmente que tem essa distinção pelo porte do município. E também tem uma questão da oferta que deve ser
utilizada com bom senso. Se você falar assim que vai fazer numa cidade com 15 mil eleitores uma discussão de grupo, uma quali por discussão de grupo, você não vai chegar, você corre o risco de não fazer uma boa quali. Né? Tem 2 tipos de pesquisa qualitativa. No Brasil se usa menos a segunda. Tem uma certa glamorização da pesquisa qualitativa, as pessoas veem nos filmes, quer ficar atrás da sala de espelho, comendo salgadinho e interferindo na discussão do grupo. Isso virou uma indústria quase glamurosa de execução moderna. Eu sou um estrategista moderno, eu uso sala de espelho. Bicho, a sua cidade não tem sala de espelho. Não tem que ter sala de espelho, porque senão não tem quali. Então, tem todos uns mitos que são construídos. Né? Eu comecei nos anos 2000 falando, não, sala de espelho é para onde tem sala de espelho. Onde não houver sala de espelho, produtora que leva a imagem para um ambiente ao lado. Dá para fazer sem sala de espelho e quali, isso não afeta em nada. Aos poucos, a turma foi... Eu via instituto conduzindo eleitores 50 quilômetros de distância só para poder atender o glamour lá da turma que ficava atrás da sala de espelho. Bom, aí tem uma outra coisa, porque o comprador de pesquisa é muito conservador no Brasil, que são as pesquisas, entrevistas em profundidade. Para as cidades menores, o ideal é isso. Você entrevistar 1 a 1. Né? Qual é a diferença principal? É que no grupo você testa os diálogos das pessoas, no botequim, na rua, na fila do banco, etc. Nas entrevistas em profundidade não tem essa questão da simulação do diálogo, mas as ideias que estão formadas e presentes na cabeça ali do eleitor, elas são retratadas dos 2. Já teve cidade que, por insegurança do sujeito, nós fizemos os 2 métodos. E os relatórios foram semelhantes, poucas distinções entre um e o outro. Então, numa cidade pequena, entrevistas em profundidade vai fundamentar a campanha e não vai ter prejuízo algum na sua execução. Bacana. Nilson. Muito bem, professor. Estamos caminhando aqui para o nosso final, né? E, de fato, é uma satisfação mesmo contar com você por aqui. Já quero antecipadamente deixar um convite para voltar, porque eu acho que faltou espaço, inclusive, para a gente falar um pouco mais sobre possibilidades de pesquisa, levando em consideração, principalmente, que no caso dessas eleições municipais, nós vamos ter candidatos a vereador em praça de tudo quanto é perfil, né? São são 5.500, mais de 5.500 municípios, vai ser muito candidato, seja para prefeito, prefeita, seja para vereador, vereadora, e seguramente também vai faltar profissional para ajudar essas pessoas todas, né? Mesmo levando em consideração. Né? Quero fazer uma última consideração aí a respeito dessa recente pesquisa que vocês publicaram, sobre a percepção do Congresso, até para você nos dar um pouco de visão sobre cada um dos grupos, porque eu percebi que muito claramente a gente tem do campo conservador até o campo progressista um meio de caminho, e quero saber se, aqui para encerrar, se você viu uma percepção diferente a respeito da maneira com que campo conservador, campo intermediário e os progressistas se colocam ou se utilizam necessariamente de profissionais que olham para a estratégia. Nós fizemos um estudo, eu acho que há uns 4 anos, 3 anos, foi publicado aí pela empresa do Vitorino, um caderno sobre eleitor conectado, me parece que é o nome. E eu escrevi sobre isso naquela oportunidade, numa parte da pesquisa que foi realizada. Uma distinção muito clara entre o campo progressista, turma da direita, sobre a visão sobre comunicação, sobretudo no que diz respeito a veículos. Eu lembro que no período de redemocratização, o PT fazia manifestações na rua contra a Rede Globo, dizendo, olha, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, tinha um corinho assim.
E nessa última pesquisa, houve uma volta nisso, no comportamento dos bolsonaristas, sobretudo a turma mais para a direita, de uma aversão aos veículos tradicionais. E com o surgimento das redes sociais, dessa nova forma de comunicar, você percebeu a direita mais vocacionada à comunicação digital, e aí você viu instrumentos que usaram de tudo que é jeito, redes de WhatsApp, disparos, etc. E a esquerda mais ligada aos veículos tradicionais, TV, rádio, jornais. Essas relações já nos trazem aí algumas referências sobre como eles pensam os profissionais de comunicação. Então, você observa ali uma presença menor de equipe e também de marqueteiro na turma da direita, porque eles se posicionam ali como um processo autossuficiente, ligar a câmera e falar. Rede social, não preciso de um processo de comunicação mais sofisticado. E essa distinção se faz. Hein? Me parece que houve vamos dizer assim, um esforço para desintermediar a comunicação entre candidato ou mandatário e população. Exato. É fato. Nós vamos direto lá. Olha, veja, tem uma questão, só fazendo um parênteses, eu fiz uma brincadeira ali em 18 com o pessoal de campanha, não era fazendo nenhuma previsão, não. O pessoal que eu mandei na lista de WhatsApp, na campanha da Merkel e do Merkel da Alemanha, vencedora, e da França, o Macron. O material de campanha deles era uma foto num plano fechado, mostrando as imperfeições do rosto e preto e branco. E me pareceu aquilo ali uma ação que queria demonstrar autenticidade, naturalidade, ausência de marketagem, etc. E eu brinquei com o pessoal, olha, esses ventos da Europa costumam vir para cá. Mas eu nem imaginava que Bolsonaro ia falar com um pote de leite condensado na coisa, nem pensava que isso poderia ir tão longe. Mas o que a gente vê ali é o seguinte, agora nós temos uma comunicação direta com as pessoas, nós não precisamos de mais ninguém. Só que a comunicação mais mal feita comunica. Comunica o quê? Alguém despreparado, comunica alguém que não tem equipe, comunica alguém que não se preparou para essa missão, comunica alguém que não está antenado nas novidades da comunicação, alguém que não tem pontos de contato com a inovação. O que esse cara vai fazer por nós na inovação? Tudo isso pode ser traduzido numa comunicação mal resolvida, né? Então, você tem essas distinções que, às vezes, eles se confundem. O que é a importância da rede social e o que é a importância de um profissional de comunicação para te auxiliar nesse veículo transformador da comunicação política brasileira. É uma confusão que eu acho que, com o tempo, eles vão aprimorar, sobretudo a direita, e o eleitor da direita que está em busca de uma nova direita. E essa busca de uma nova direita pode ser uma nova direita mais atenta aos processos de comunicação, como um dos atributos que eles buscam. E a gente tem não sei se eu respondi sua questão. E a gente tem hoje, de alguma forma, também, né, Nilson e professor, uma situação que é um pouco complexa do ponto de vista dessa divisão muito criteriosa de direita, esquerda, centro, ou conservador, liberal. Por exemplo, você tem uma federação que é PT, PCdoB e PV. O PV, o que o PV tem de esquerda em termos de Brasil? Você pode pensar ali pessoas que têm uma relação de esquerda. Ali, até mesmo na formação dos grupos, né? No grupo 1, o PSB está em meio a uma série de partidos, como União Brasil, etc., na pesquisa que o senhor fez,
Mas quem é que diz que PSB hoje é esquerda? Tá certo? São coisas assim que a gente, o eleitor, quer dizer, nós que estamos no meio político, a atitude desses partidos nos causa estranhamento, pela fuga à origem, né? Imagina para o eleitor, ele fica mais confuso ainda num momento como esse, né? Mas, professor, eu queria agradecer muito a participação do senhor nessa conversa conosco, tá certo? Foi uma satisfação tê-lo aqui, e jogo para o Nilson para também fazer os agradecimentos dele, porque o Nilson é que está fazendo as honras da casa hoje. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, então, professor